Acabou, fiel, acabou. Gente, esse talvez seja o vídeo, né, desses vídeos que eu faço de notícia, informação, análise, pós-jogo, mais feliz, mais aliviado de todos. Porque ontem eu falei, se a gente perder, vai ser a pior derrota de todas. Nem da derrota do Bahia ia ser tão terrível. Mas depois que ontem, que eu tava lá em frente ao protesto, né, também apoio, enfim, lá as torcidas em frente ao Parque São Jorge, depois que deu o resultado, foi um alívio que, juro, a derrota pro Bahia ficou anestesiada, ficou tipo, dane-se. Tipo, não é dane-se, tipo, perder, mas é que era tão terrível a perspectiva com o André Negão, era tão terrível, que eu falei, meu, se o Corinthians, se esse cara ganhar, aquele placar vai ser comum, vai ser corriqueiro. Agora, se ele perder, né, aquele placar, ok, passou, né? É porque eu também penso, gente, eu penso às vezes, que nem eu falei no vídeo pós-jogo contra o Bahia, talvez esse resultado tenha sido São Jorge, mostrando pra gente, ó, é isso que vai acontecer com você daqui pra frente, costumeiramente, se o cara ganhar. Talvez tenha sido aqui, um sinal do mundo. Eu falei depois do pós-jogo do Bahia, né? Não que eu tenha ficado, não que eu vá ficar feliz, mas se São Jorge chegar pra mim e fala, ó, o que foi decisivo, claro que isso não foi só isso que foi decisivo, acho que isso talvez tenha ajudado um pouquinho, mas acho que isso não fez a grande diferença. Mas se São Jorge chegasse pra mim e falasse, ó, o André Negão perdeu por conta do jogo do Bahia, eu ia falar, pô, não vou falar que eu, como eu falei, não vou ficar feliz, mas eu ia falar, pô, pelo menos valeu a pena. Porque é melhor a gente sofrer um pouquinho agora, né, com aquela goleada, do que sofrer anos, mais 3 anos, imagina 3 anos de 5-1 pro Bahia, né? Tipo, 5-1 pro Bahia, assim, de humilhações como essa. Imagina vários 5-1 pro Bahia, né? Imagina isso. Várias eliminações vexatórias contra São Paulo, contra a Del Valle, né? Imagina. Seria corriqueiro. Então talvez tenha. Se São Jorge aparecesse pra mim falando isso, eu ia falar, beleza, né? Não vou ficar feliz, mas pelo menos valeu a pena, né? Ajudou bastante. Mas enfim, claro que, como eu disse, isso talvez tenha sido uma parcela do que ajudou eles a perder. Mas eu queria, gente, vou falar aqui algumas coisas a respeito do protesto de ontem, né? Falar um pouco do Andrés, do André Negão, né? Um pouquinho só. E também do Augusto Melo, algumas perspectivas que eu tenho pra ele. E também dar alguns recados, alguns avisos pra fiel torcida, que eu acho que é importante agora nessa nova fase do Corinthians. Bom, como eu falei ontem, eu estava em frente ao protesto, ao apoio ao Augusto, protesto contra a renovação da transparência, né? O momento que a Fiel estava lá apurando, a Fiel estava lá esperando a apuração das urnas. Eu cheguei já às 5 da tarde, quando já acabou a votação, justamente para acompanhar os momentos finais, né? A apuração, minuto a minuto, a reação da torcida e tudo mais, né? Eu fiz um vídeo, vai sair, acho que segunda-feira, terça eu já solto esse vídeo. Mas foi uma emoção muito grande quando anunciaram, né? Porque anunciaram que a primeira urna o Augusto ganhou, depois a segunda, todas ele ganhou. E foi festa, foi festa. Aí teve fogos, vocês vão ver depois no vídeo, mas foi muito emocionante. Porque assim, não é só pelo Augusto, entendeu? Não é só. Talvez muita gente fale, putz, não gosto desse Augusto. Esse André Negão não dá, não dá. Tudo que ele falou, todos os programas que ele foi, toda a vergonha que ele fez a gente passar. Fez não porque ele não é o nosso presidente, mas ainda assim, né? O cara que tá concorrendo à eleição no Corinthians, né? Falar que, pô, a gente não tinha. Que nem eu falei, os antes, alguns torcedores do Corinthians até podem falar, pô, não considero o Mundial de 2000, ok. Mas o presidente, um candidato a presidente não pode falar isso. Né? E ele fala que o Corinthians não tinha Mundial antes da renovação da transparência. O Corinthians ganhou Sul-Americana. Que título é esse que eu não sei? Não tô sabendo. Que a melhor coisa dessa gestão foi o aumento da dívida, o aumento, sem ele falar com essas palavras. Um cara que, quando vai postar um vídeo, né, de meio, sei lá, pra chamar o torcedor, do associado pra votar nele, pra confiar nele, ele coloca o símbolo do Corinthians cabeçuda, né? Você não sabe o que eu tô falando? Vai pesquisar que você vai entender o contexto. Coloca aí, Corinthians cabeçuda, André Negão, você vai ver o absurdo. E por fim, no dia da eleição, ele chega e fala assim, quando perguntado sobre o protesto lá fora, ah, isso aí não vai mudar nada, porque eles não votam, não sei o quê, desdenhando a torcida praticamente, o torcedor que tá lá fora, né, brigando, né, lutando pelo clube, né, querendo mudança, desdenhando. Então, uma derrota mais do que merecida para um cara despreparado, né, um cara arrogante, né, pela fala que ele fez. Ele é o cara que não pode nem ser síndico de um prédio, né, quanto mais de um clube como o Corinthians. E é o senhor André Sanches, né, que foi confrontado pelo youtuber, se não me engano, Kaká, puta, eu não vou lembrar o nome dele, gente, desculpa aí, mas é Kaká alguma coisa. Mas ele foi muito bem, ele foi muito bem. Ele falou as verdades na cara do Andrés, deixou o Andrés fora de linha. O Andrés falou uma bobagem, falou que, quando questionado pelo youtuber, o Andrés falou assim, esse 5-1, Andrés, que absurdo. Ah, já tomou de 8. Que fala é essa?
Tá liberado então tomar de 5? Ah, tomou de 8? Ah, pode tomar de 5, não tem problema. Entendeu? Que absurdo essa fala, isso que absurdo. Entendeu? Eu não sei se esse 8 é aquele 8-0 do Palmeiras lá em 1900 e bolinha. Entendeu? Se foi, é mais absurdo ainda. Entendeu? Graças a Deus, essa chapa, esse grupo tá fora do Corinthians. É um alívio, porque olha o nível de André Negão e olha o nível de Andrés. Andrés, você lá atrás foi bem, né, pra reerguer o Corinthians. Hoje, você é péssimo. Hoje você é outro que não pode administrar um condomínio. Entendeu? Quem dirá o Corinthians? Vai fazer outra coisa, né? Vaza a vida do Corinthians. Esquece o Corinthians, vai ver sua vida. Já viveu muito tempo no Corinthians, deve ter muito dinheiro também, então nem tô falando que fez nada errado e tal. Falando deve ter muito dinheiro porque é a vida dele, né? O Andrés é um cara bem sucedido. Vai viver sua vida então, deixa o Corinthians. Deixa o Corinthians na mão de outras pessoas agora. Deixa a gente livre de vocês, por favor. Né? A gente só pede isso. Fora renovação e transparência para sempre. Né? Para sempre. Mas bom, vou falar até agora, lógico, do Augusto Melo, que é o vencedor. E eu quero dar algumas visões, umas perspectivas e também dar um recado, passar uma visão para a fiel torcida. O Augusto Melo vai assumir ano que vem, né, em 1º de janeiro de 2024. E assim, gente, foram 17 anos, né, a gente tem que lembrar disso, foram 17 anos de renovação e transparência. Então, que nem eu falei lá atrás, o clube está impregnado com essa diretoria. A grama, a rede, a trave, os edifícios, a piscina, tá tudo impregnado com a energia deles, enfim, chame como quiser. Então o Augusto vai ter trabalho. Vai ter que montar um time do zero praticamente, que vai sair muita gente do time. Vai ter que reestruturar uma dívida, renegociar uma dívida, diminuir uma dívida muito grande, né, que está em quase 900 milhões. E vai ter a questão do estádio, que entra na questão da dívida, mas ao mesmo tempo é uma dívida separada. E também tem a questão que ele quer aumentar o estádio e tudo mais. Essas pra mim são as principais coisas que ele tem que fazer. Tudo que ele prometeu, se ele fizer essas 3 coisas, acho que ele vai fazer mais, claro. Mas se ele fizer essas 3 coisas, pra mim já tá excelente, entendeu? Já tá excelente. Porque o time de futebol precisa de reestruturação, o departamento de futebol precisa, a dívida precisa cair um pouco, bastante, né? Mas se cair, o Duílio diminui 60. Se ele diminuir 200, 300 milhões, pô, tá excelente, tá muito bom, né? Porque assim, é uma dívida grande, então essa quantidade já seria uma boa quantidade. Né? E a questão do estágio, né? Porque aumentando a capacidade, se aumenta a receita, ele falou de diminuir os ingressos, espero que faça isso também, porque é importante. Então, assim, eu tenho uma certa convicção, uma certa confiança que ele vai fazer as coisas. Ele passou muita transparência nos debates, nas entrevistas que ele foi, em tudo que ele falou. Teve gente que falou, ele falou a mesma coisa. Pô, mas os assuntos são os mesmos, todo mundo perguntou a mesma coisa. Talvez um assunto ou outro podia ser diferente, podiam perguntar uma coisa ou outra diferente. Até achei que tinha alguns temas, né, pormenores que podiam ser abordados. Mas, no geral, as mesmas coisas, gente. Ele não pode divergir de resposta. Se não falar, tá respondendo uma coisa aqui, outra coisa aqui. Não, né? Porque se vem com o discurso pronto, reclama. Se vem com um discurso separado, reclama. Se não vem com o discurso, não reclama. Gente, vocês têm que decidir o que vocês querem. Né? Assim, eu acho que é importante o cara manter uma coerência onde ele vai falar isso, porque aí a gente pode cobrar mais fácil. Todo lugar que ele foi falou a mesma coisa, então é mais fácil de cobrar. Isso eu acho sensacional. Né? Ele poderia chegar e falar, não, vou fazer uma coisa assim no programa, fazer de outro jeito, que aí começar a confundir o pessoal. Todo o programa falou a mesma coisa em todos os temas debatidos. Mas assim, eu acho que ele vai fazer uma boa gestão, mas a gente tem que lembrar o seguinte, como eu falei, o clube está impregnado com a energia da renovação e transparência. Tem muita gente lá ainda da renovação, ele vai fazer a limpa e tal, mas ele vai ter trabalho. A oposição também vai ter. O conselho está meio dividido, né? Tem metade apoia, metade é oposição, então vai ter essa questão. O Duílio, o Andrés, o Mário Gobi fazem parte do CORE, que é o Conselho de Orientação, então vão estar enchendo o saco dele. Então assim, ele vai ter trabalho. Então a gente tem que entender também, saber cobrar, saber, pô, tal coisa ele não fez, mas não fez por quê? Ele não fez porque ele não quis ou teve algum bloqueio do conselho? Ele não fez porque ele não quis ou alguém da rua atrapalhou? A gente tem que saber exatamente isso. Porque eu sempre falo, a gente tem que cobrar de forma inteligente. Não adianta cobrar um negócio que o cara não consegue. Ele falou, por exemplo, que ele vai tentar, com todas as forças, né, colocar a voz dele ativa para o sócio torcedor, né, não associado do clube, apenas poder votar. Acho isso bom. Mas lembrando, não é ele só que decide isso. Ele não tem esse poder. Depende do conselho. Então não adianta, ele falou que ia fazer isso e primeiro que ele nunca falou que ia fazer, ele falou que ia tentar. Ele falou que ia fazer isso e não fez. É o conselho, meu amigo. A gente tem que saber quem a gente vai cobrar. Tá? Pra gente não cometer injustiças, que eu não acho certo a gente cobrar uma coisa que a pessoa não tem controle sobre total, né? Ou não tem um controle total. Mas enfim, eu acho que a gente vai ter uma boa perspectiva daqui pra frente. Vai demorar um pouquinho, talvez, o clube reestruturar, voltar ao caminho das glórias. Ano que vem talvez não ganhemos títulos, né? Mas se as coisas andarem, eu já vou ficar bem satisfeito, não vou cobrar o título logo de cara e tal. Mas eu acho que a gente vai para um caminho certo. Um caminho, apesar, quer dizer, vamos dizer assim, se não for certo, é muito melhor do que quando é negão. Mas eu tenho certeza.
ou boa convicção que a gente vai trilhar bons rumos de agora em diante. Mas bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu muito feliz, né? Imagino que a maioria dos corintianos, quase todos, estejam. E associado, muito obrigado, né? Vocês que votaram no Augusto Melo, pensaram no clube, né? Salvaram o clube. Vocês estão de parabéns. Vocês tiveram inteligência, né? Eu, que nem falei contra o Bahia, a culpa seria de vocês se o André ganhasse. E aqui, né, vai o meu reconhecimento que vocês fizeram parte, né? Vocês ajudaram muito o Corinthians dessa vez. Então, aqui ficam meus parabéns aos que votaram no Augusto Melo. Mas bom, gente, eu vou ficando por aqui. Deixa o like aí no vídeo pra engajar, chegar mais gente. Deixa os comentários o que você achou. Né? Gostou? Né? Gostou? Imagino que quase todo mundo vai comentar que sim. Mas deixa aí suas perspectivas, suas ideias, o que vocês acham, concordam, discordam, por favor. E se inscreve aqui no canal para aumentar o Império Corintiano. Se inscreve no TikTok e no Instagram, que estão no link, né, na página inicial do canal. Você vai ser direcionado diretamente para lá. Então se inscreve nesses três para aumentar o Império Corintiano. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Um abraço e vai, Corinthians.